Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro dia do nosso workshop Como Reconstruir a Sua Vida Após a Separação. Eu sou Lisandra Zanuto e nesse workshop, que é a série inaugural do programa Separei Agora desenvolvido por mim, vou falar como foi que eu reconstruí a minha vida após o divórcio, me casei de novo e hoje ajudo pessoas que estão passando por um processo doloroso de separação a reconstruírem as suas vidas. Durante essa semana, eu vou te mostrar quais são os erros mais comuns que a gente comete após uma separação e o que você precisa saber para evitar que esses erros continuem te fazendo sofrer. E também quais são as atitudes mais importantes para você retomar as rédeas da sua vida, ser feliz de novo e voltar a viver em paz. Você vai saber por que grande parte das pessoas levam tanto tempo para superar uma separação e vai entender que o tempo que você vai levar para retomar a sua vida vai depender das escolhas que você fizer nesse momento. Se você está assistindo esse vídeo agora, você está passando por uma fase que com certeza não planejou. Porque eu aposto que quando você era criança, você não sonhava em casar e se separar. Só que chegou, a separação aconteceu e você está vivendo essa fase. E a verdade é que, se você está aqui, é porque não está conseguindo superar isso sozinha. Até porque superar isso sozinha não é tão fácil. Tem um monte de coisas que a gente precisa resolver. A gente precisa cuidar para não se expor. Precisa às vezes parecer forte, principalmente se você tem filhos. A gente quer parecer bem resolvida com a situação para não mostrar que está sofrendo. E tudo isso, além do esforço, consome muito tempo e às vezes a situação vai andando, mas não se resolve e as coisas simplesmente não mudam. Mas calma, eu tenho uma boa notícia para você. Existe um jeito de passar por isso mais rápido e com menos sofrimento. E todos os dias do meu trabalho eu vejo mulheres fazendo isso, assim como a Mirella. E agora que a minha família, que eu tanto desejei, que eu sempre sonhei, o meu casamento, que eu tanto idealizei, que eu tanto também investi amor, investi tempo, tentei ser a melhor que eu pude, me senti muito fracassada. Eu estava na internet pesquisando, procurando ajuda mesmo, né? E aí foi quando eu conheci a Lisandra no vídeo. Me identifiquei com a forma carinhosa dela falar, a forma dela ser e a experiência que ela tinha passado. E essa coisa dela hoje ter se reconstruído, estar feliz dela ter refeito a família dela com uma outra pessoa, me deu muita esperança. Foi tão pouco tempo e já me estruturou de uma forma, já me deu uma alegria, já me deu uma esperança, já me deu uma força. Eu pedi muito a Deus, sabe? Eu pedi muito, eu me ajoelhei, eu rezei, eu fui procurar muita ajuda. Mas com o programa eu comecei a sentir a mudança. Eu comecei a sentir que eu estava dando os primeiros passos em agir. Porque querer sair, a gente quer. Querer. E tem gente que fica anos só querendo. Mas eu dei o passo e foi com o programa. E eu tô sentindo que eu tô renascendo. Essa é a sensação. Estou renascendo. E assim, eu vou ser feliz novamente, sabe? Eu vou ser feliz. Talvez a história da Mirella seja a sua história, ou talvez você tenha se identificado com alguns pontos da história dela. E assim como a Mirella e outras histórias que você vai conhecer aqui durante essa semana, eu também já tive aí, onde você está agora. Eu casei muito cedo, aos 23 anos, com um homem que eu amava, e eu acreditava sim que ia ser para sempre, que ia construir uma família linda e ia ser feliz. Em pouco tempo, eu mudei de país, fui morar na cidade de Macau, lá na China. A minha relação já estava desgastada, mas ainda assim, eu nunca achei que pudesse acabar. Foi quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, o Enzo. Eu tinha certeza que com o nascimento dele, tudo ia voltar a ficar bem. Mas não foi bem assim que aconteceu. O Enzo nasceu e a relação continuou se desgastando, com brigas, diferenças, e com a nossa incapacidade de lidar com a crise no casamento, eu ia me sentindo cada vez mais sozinha, e aquele sonho de ter uma família feliz ia ficando cada vez mais distante de mim. Eu não queria viver assim mais 10, 20 anos da minha vida. Era difícil enxergar, mas meu casamento havia acabado. Por mais que eu resistisse a isso, não tinha mais nada que eu pudesse fazer. O divórcio aconteceu, eu tive que voltar para o Brasil, para a casa da minha mãe, e tudo que eu tinha para recomeçar a minha vida era o meu filho, que tinha apenas 1 ano, e algumas malas. Nas primeiras semanas, tudo que eu sabia fazer era chorar. Eu chorava da hora que eu acordava até a hora de dormir. E quando eu olhava para o Enzo, aí sim que parecia que o desespero tomava conta de mim. Foi sem dúvida um dos momentos mais difíceis que eu já enfrentei até hoje. Mas a gota d'água aconteceu mais ou menos 1 ano depois da minha separação. E um dia que eu estava brincando com o Enzo com um joguinho desses que ajuda as crianças a identificar as emoções.
Foi durante essa brincadeira que o Enzo apontou uma carinha e disse que era eu. Era essa a mãe que o Enzo tinha, uma mãe com a carinha da tristeza. Foi nesse momento que eu me dei conta de que não era essa mãe que eu queria ser pro Enzo, que não era isso que eu queria ensinar sobre a vida a ele, que não era essa pessoa que eu queria ser, triste, amarga e ressentida com a vida. Eu me dei conta que a decisão de ser triste ou feliz era minha. Era eu que construía a minha vida todos os dias quando eu escolhia a raiva, a tristeza, a mágoa e o ressentimento, ao invés de escolher a alegria, o perdão e a gratidão pelo que eu tinha. O Enzo tinha toda a razão. Eu tinha me tornado uma mulher triste e amarga e era total responsável por isso. Parei de sentir pena de mim mesma e achar que aquilo não devia ter acontecido comigo, afinal já tinha acontecido. E o que eu ia fazer com aquilo era o que ia definir o meu futuro. Eu não queria mais me sentir daquele jeito e a primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda para sair daquela situação. Fiz terapia por muito tempo e algum tempo depois, já com a minha vida retomada e me sentindo inteira de novo, eu encontrei um novo amor, casei e tive a minha segunda filha, a Maria Clara. E consegui provar para mim mesma que eu não precisava viver infeliz o resto da minha vida porque o meu primeiro casamento não tinha dado certo e tinha sido a maior decepção da minha vida. E foi a partir dessa minha experiência, logo depois de me formar em psicologia lá na Itália, que eu comecei a trabalhar com mulheres que estavam vivendo a mesma coisa que eu tinha vivido. Entendendo quais fases que essas mulheres passavam, assim como eu também passei, eu criei um método que vai te ajudar a superar essa fase mais rápido e com mais equilíbrio emocional. Um método que olha para todos os aspectos desse momento, filhos, autoestima, autoconfiança, relacionamentos, um passo a passo que vai te guiar nesse processo de recomeço da sua vida. E o que você vai ver aqui essa semana é uma introdução a esse programa. Durante esses dias, você vai aprender o que fazer para dar os primeiros passos. E o como fazer, você vai aprender dentro do programa Separei Agora. Por isso, é muito importante que você assista todos os vídeos e faça os exercícios propostos. E eu sei que você também pode. E o objetivo dessa semana é te mostrar que você, assim como outras mulheres, pode transformar essa separação em aprendizado para te tornar uma mulher mais forte, mais preparada para a vida e pronta para amar de novo. Mas ouvindo eu dizer isso, você pode estar aí pensando, mas poxa, Elisandra, é tão difícil esquecer, aceitar e recomeçar a minha vida depois de tudo isso. Eu te entendo e quero te explicar por que pode estar sendo tão difícil superar isso. A antropóloga Ellen Fisher, que estuda o comportamento humano nas relações amorosas, numa recente pesquisa, descreveu exatamente o que acontece no nosso cérebro quando a gente se separa. A mesma área do cérebro que é ativada quando a gente se apaixona é ainda mais ativada quando somos rejeitadas por alguém que a gente ama. Portanto, o nosso cérebro, num momento como esse, ao invés de nos permitir colocar a nossa atenção em começar uma nova vida, aumenta o nosso desejo em querer a pessoa que estamos prestes a perder. Então, além da sensação de fracasso e vergonha, é normal termos atitudes impulsivas e fora do nosso controle, como continuar querendo uma pessoa que não te faz mais bem. Entende por que é tão difícil esquecer? Por que a gente tem reações às vezes que nem se reconhece nelas? Tem uma frase de um escritor americano que diz o seguinte: uma separação é tudo o que precisamos para conhecer o inferno. O divórcio provoca um tsunami de emoções e é aí que a gente começa a ter atitudes que só dificultam ainda mais a separação, trazem mais dor e sofrimento para esse momento. E de todos os erros que podemos vir a cometer quando a gente se separa, existem 3 bastante comuns. Alguns deles você pode estar cometendo todos os dias e deixam a sua rotina mais pesada, tiram a sua motivação de ir adiante e te deixam cada vez mais distante da vida que você quer ter. Então presta atenção nesses erros que eu vou te falar, que pode ser que você esteja cometendo algum deles. Vamos lá. Erro número 1. Continuar perguntando onde foi que você errou. Se você foi traída ou deixada ou seu casamento acabou por qualquer outro motivo e você ainda está ruminando por que isso aconteceu com você, onde foi que você errou, o que devia ter feito diferente ou deixou de fazer, para tudo agora. Esse é o tipo de pensamento que não vai te ajudar a sair dessa. Quando a gente não consegue se desvincular desse tipo de pensamento, ficamos presas ao passado e a todas as emoções que envolvem esses pensamentos, como culpa, mágoa, ressentimentos, raiva, angústia, tristeza e uma sensação de impotência que te paralisa diante dos fatos. Ficar agarrado ao que passou só vai fazer com que dificulte ainda mais o seu processo de reconstrução. Eu gosto sempre de usar a metáfora da porta do banco. Sabe aquelas portas de banco que a da frente só abre para você passar, mas quando a de trás se fecha?
Pois é assim que acontece com a gente. Para que novas possibilidades se abram na sua vida, novas portas, novos caminhos, novas experiências, novos amores, para que a vida se renove, a gente precisa fechar essa porta aqui que está atrás, se livrar das amarras que te ligam ao passado, se libertar emocionalmente dessa história, para que novas histórias possam ser vividas. Pare de achar que podia ter sido diferente. Se fosse para ter sido diferente, teria sido. Simples assim. Não foi do jeito que você esperava, eu sei. Mas você está aqui agora. E eu sei que se você está aqui, é porque você está buscando ser feliz. É porque você está buscando ser uma mulher realizada e bem resolvida. É porque está encarando de frente a sua nova realidade e arregaçando as mangas para lutar pela sua vida. Então chega de procurar o culpado, o motivo que levou a essa separação. Agora você vai pensar em o que você vai fazer daqui para frente. O segundo erro é se envolver em outro relacionamento. Ao contrário do que todo mundo pensa, não é um amor que cura o outro. Se envolver em outro relacionamento, ainda com as suas feridas abertas, pode ser ainda mais desastroso nessa fase. Sair por aí procurando uma muleta onde encostar as suas carências é brincar de roleta russa. Nessa fase, as chances de você se relacionar pelos motivos errados são enormes. Ou seja, se relacionar com alguém por estar se sentindo insegura, carente, para se vingar, para mostrar que você está bem quando você ainda não está, para fugir do sofrimento. Tudo isso pode te causar ainda mais sofrimento porque você vai estar investindo em uma relação falida já desde o início. E na maior parte das vezes você está tão frágil que não enxerga o óbvio, que a pessoa que está na sua frente não serve para você. É claro que a vida é sua e você faz dela o que quiser. Ninguém aqui está dizendo que você tem que virar uma freira e fazer um voto de castidade até se sentir pronta. Não é disso que eu estou falando. Uma coisa é você saber o que está fazendo, outra bem diferente é fantasiar 1 milhão de histórias a partir daí. Fique atenta às suas emoções. Você pode acabar virando mais uma vítima de relações tóxicas e da dependência afetiva. E essas relações tóxicas acabam te contaminando e te deixando ainda mais confusa. No fim, você já não sabe mais por quê e nem por quem está sofrendo. Eu gosto de ilustrar esse erro com essa história. Quando você convida alguém para visitar a sua casa, você deixa ela toda linda, coloca as coisas no lugar, arruma a bagunça, tira a sujeira do chão, recolhe os lixos espalhados pela casa. Enfim, você quer que a pessoa perceba que você preparou a casa para recebê-la. A mesma coisa acontece com a nossa morada emocional, o nosso coração. Para convidar uma pessoa para entrar nele, você não pode estar carregando lixo emocional de um outro relacionamento, porque se tiver, essa nova pessoa que chegou na sua vida vai se sentir mal, vai sentir o cheiro do entulho emocional que você carrega no seu coração. Eu estou falando de raiva, ressentimento, mágoas, solidão e de tudo que ficou mal resolvido com relação à sua história do passado. Se você não buscar curar suas feridas emocionais agora e se livrar de todo esse lixo emocional, é bem provável que continue repetindo os mesmos erros em outras relações. O terceiro erro é se manter focada na vida do seu ex-companheiro. Depois que a gente se separa, leva algum tempo para que a gente consiga se desvincular do nosso companheiro e das lembranças que a gente tem de tudo que a gente viveu ao lado daquela pessoa. E durante esse tempo, a gente fica tomando conta da vida dele. O que ele está fazendo, deixando de fazer, com quem que ele está saindo, o que ele está postando nas redes sociais, se mudou a roupa, enfim, chega a virar uma obsessão. Pois eu quero te fazer uma pergunta. Quando você está tomando conta da vida do outro, quem está tomando conta da sua vida? Sim, porque se você se ocupa a maior parte do seu tempo controlando como que ele está vivendo a vida dele, então quem está cuidando de você? Dos seus sentimentos, das suas necessidades, das suas feridas, da sua carência, do seu coração partido. Pare e seja muito honesta com você nesse momento. Se manter ligada a ele dessa forma está te fazendo bem? É claro que não. Então pare de se enganar achando que só mais uma olhadinha no Facebook dele não vai te fazer mal, porque vai sim. É só você se observar toda vez que você fizer isso. Preste atenção nos seus sentimentos quando você vai lá fuçar na vida dele. Perceba-se. Olhe como você fica triste, deprimida, irritada e se sentindo mal com isso. Então pare imediatamente e comece a ser você o centro das suas atenções, dos seus cuidados e do seu amor. É você que está precisando desse cuidado agora. Então vamos lá, recapitulando os 3 erros que a gente viu até aqui. Erro número 1, continuar se perguntando onde foi que você errou. O erro número 2, se envolver em outro relacionamento sem estar com as suas feridas emocionais devidamente curadas. E o erro número 3 é ficar obcecada pela vida do seu ex-companheiro. Nós somos seres sociais, nascemos para ter ligações profundas nos nossos relacionamentos e temos tendência a nos tornarmos dependentes delas.
Por isso e por outras N razões, o fim de um relacionamento pode gerar traumas profundos na nossa vida e na nossa alma. Pare nesse instante e pergunte-se, numa escala de 0 a 10, quão traumatizada você ficou com o fim desse relacionamento, sendo 10 o valor máximo que você pode ter sofrido. Se a sua resposta for maior que 5, então você precisa ficar atenta para tratar devidamente essas feridas emocionais. Esse é o momento da sua vida onde todo o seu foco tem que estar em cuidar de você mesma, em se fortalecer, em tornar esse momento, que pode estar sendo um dos mais difíceis da sua vida, em algo positivo. Porque ele já aconteceu, você já está sofrendo. Então, de que maneira você pode usar esse sofrimento a seu favor, aprendendo com ele, tirando algo de positivo dele? A doutora Elizabeth Kübler-Ross, que há mais de 30 anos estuda o que acontece com a gente quando perdemos alguém que a gente ama, diz o seguinte: as melhores pessoas que conhecemos são aquelas que conheceram a derrota, o sofrimento, a perda. Elas sabem o que é lutar para sair do fundo de um poço. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade, um entendimento da vida que as preenche com compaixão, gentileza e amorosidade. Pessoas maravilhosas não acontecem por acaso. Eu não tenho dúvida que você pode transformar toda essa dor em um momento de muito crescimento pessoal e se tornar uma pessoa muito melhor do que era antes. E se você está aqui até agora, é porque você está buscando isso. E eu posso apostar que o que falta para você conseguir isso é alguém que te mostre o que precisa ser feito e como fazer para passar por isso mais rápido e com mais leveza. E é para isso que o Separei Agora existe. É para isso que eu estou aqui, para te guiar nesse processo. Mas antes disso, você precisa dar mais um passo. No link aqui embaixo tem uma folha de autoavaliação para que você possa se certificar onde é que você está errando. Isso é muito importante para a gente trabalhar na próxima aula. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero te pedir uma coisa. Tem um espaço para você deixar o seu comentário contando qual foi a coisa que você ouviu durante essa aula que mais te impactou. Aquilo que você pensou assim, nossa, isso a Lisandra falou diretamente para mim. Eu vou adorar saber o que foi importante para você. Eu leio cada um dos comentários e vou responder todos eles um por um. No final dessa semana, eu vou sortear um livro para as pessoas que comentaram. Então, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. E se você quiser conhecer outras histórias de mulheres como a Mirella, vai até o meu canal do YouTube, Lisandra Zanotto, e procura por depoimentos. Você vai saber como foi que elas superaram a separação. O link da próxima aula você vai receber por e-mail. Mas se você quiser receber também pelo WhatsApp e interagir comigo durante essa semana, mande uma mensagem para esse número que está aqui embaixo, com seu nome completo e com a frase Separei e Agora. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.